Atenção, atenção, Cereto News chegando, Bruno Mendes está perto da renovação, as negociações do zagueiro uruguaio Bruno Mendes com o Corinthians estão avançadas, maratona de abril, ufa, Coringão pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e também pela Copa do Brasil, começa com a Libertadores da América, já na próxima quinta-feira, e a Neoquímica Arena deu lucro. Eu vou falar sobre isso, a Neoquímica Arena está no azul. Eu vou falar sobre isso, noticiário completo do Corinthians agora. Cereto News chegando para você. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, porque é de graça, você não paga absolutamente nada. Inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações, quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova. Deixe o seu like, é sempre muito importante que você deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários e vou ler os principais comentários aqui no fim do vídeo, tá bom? Então se liga até o final do vídeo que eu vou ler os principais comentários. Esse vídeo é patrocinado pela Mais Ágil. Tá querendo... Olha, tem mais um mês para você aqui, para você correr atrás do seu FGTS. Mais um mês. Renovamos com a Mais Ágil por mais um mês para dar essa promoção para você. Você está querendo antecipar o teu FGTS? Então corre agora mesmo e fale com o pessoal da Mais Ágil. Eu vou deixar para você, além do QR Code, eu vou deixar o link nos comentários fixados aqui desse vídeo, tá bom? Nos comentários fixados nesse vídeo, corre atrás do pessoal da Mais Ágil. E aposta ganha, é claro, aposta ganha. Você pode apostar nos jogos do Campeonato Paulista, pode apostar nos jogos dos campeonatos estaduais. Esse final de semana tem muito campeonato estadual, as decisões dos campeonatos estaduais, Libertadores da América que vai começar, Copa do Brasil, e tudo isso com o meu link que eu vou deixar no comentário fixado, link nos comentários fixados também. Com esse link você ganha R$5 na primeira aposta. A aposta ganha. Atenção, torcedor corintiano, para ótima notícia. A notícia ela vem do Sul. Ela vem da Revista Colorada. Por que ela vem da Revista Colorada? Porque o Internacional estava de olho grandão em cima do Bruno Mendes. Mas acontece que o Bruno Mendes vai renovar o contrato com o Corinthians. É o que garante, ou pelo menos é essa a tendência, o que garantem os empresários do Bruno Mendes, que são empresários uruguaios. Já existem conversas, as conversas estão bastante adiantadas, o Corinthians já conversou com o Bruno Mendes e agora vai aproveitar que vai para o Uruguai na próxima semana para bater o martelo em definitivo. O Corinthians ofereceu ao Bruno Mendes mais 3 anos de contrato pela renovação de contrato do jogador. O jogador que tem contrato com o Corinthians só até o final do ano, tem 23 anos, jogador uruguaio, tem muito potencial. É um jogador hoje considerado fundamental. O Corinthians hoje considera a prioridade renovar o contrato com o Bruno Mendes, o zagueiro, até porque o Corinthians pode perder o Balbuena no meio do ano, dificilmente o Balbuena vai renovar o contrato, então o Corinthians precisa do Bruno Mendes, que vai ser titular durante toda a temporada. Então, o contrato com o Bruno Mendes, o Corinthians ofereceu mais 3 anos de contrato com o Bruno Mendes e pelo dobro do salário, hein? Pelo dobro do salário do jogador. Então, segundo informações que vêm de Porto Alegre, informações da Revista Colorada, porque o Internacional estava querendo o jogador, o Bruno Mendes vai fechar com o Corinthians, vai renovar o contrato com o Corinthians. Então tem muito torcedor corintiano preocupado. Por quê? Porque está demorando para renovar esse contrato. E muita gente está desconfiada de que está demorando porque os empresários uruguaios estão esperando propostas do futebol da Europa. É claro que tudo pode acontecer, pode pintar uma proposta aí de última hora do futebol da Europa e pode sair um negócio envolvendo o Bruno Mendes, pode ir para o futebol da Europa. Sempre pode acontecer, né? Pode pintar um Real Madrid da vida, um Barcelona da vida e complicar a vida do Corinthians nesse caso. Mas isso
dificilmente deve acontecer. A tendência, pelas conversas, é que o Bruno Mendes renove o contrato, e o Bruno Mendes praticamente já renovou esse contrato, faltam apenas detalhes, falta apenas assinatura, as negociações estão bastante avançadas. Então, como eu disse, 3 anos de contrato, 3 anos de contrato, e pelo dobro do salário. É essa a proposta para o zagueiro Bruno Mendes. O Corinthians, que fechou, atenção para a matéria, a reportagem foi do portal O Meu Timão, do Rodrigo Vessoni. A Neoquímica Arena é outra boa notícia para o torcedor corintiano. E eu faço questão de trazer essa boa notícia, porque tem muita gente azeda na imprensa que está vendo só o lado ruim da história, né? Da questão da dívida do Corinthians, que hoje é de 910 milhões de reais, fora a dívida da Arena. Aliás, por falar nisso, volta para mim, só quero dizer uma coisa. Uma informação aqui. O Wesley Mello, diretor de futebol da Arena Corinthians, ele deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, para o jornalista o João Paulo Capelanes, e ele disse o seguinte, que o Corinthians já pagou uma parte da Arena, uma parte da dívida da Arena, dentro daquele parcelamento que o Corinthians fez. O Corinthians já pagou uma parte da dívida da Arena. E disse também o seguinte, sobre a questão da dívida. Quando a gente iniciou a gestão em 2021, a dívida de dezembro de 2020 era de 949 milhões de reais. Então o Corinthians pegou a dívida, o Duílio Monteiro Alves e o Wesley Mello, diretor financeiro do Corinthians, pegou o Corinthians com uma dívida de 949 milhões de reais. Segundo ele, essa dívida atualizada pela inflação nesse período de 3 anos seria cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A taxa de juros aumentou bastante nesse período, mas mesmo assim não deixamos a dívida aumentar. Imagine se eu não fizesse nada. Ela teria virado só pela inflação 1 bilhão e 200 mil reais. E agora ela está em 910 milhões de reais. Então Wesley Mello, diretor financeiro do Corinthians, explicou à Rádio Bandeirantes. Segundo ele, a dívida do Corinthians caiu, então, para 910 milhões de reais, quando ela estaria numa projeção de inflação, de juros, em 1 bilhão e 200 mil reais, se o Corinthians não tivesse feito nada. Isso a questão da dívida do clube, né? A questão da dívida do clube, que hoje está em 910 milhões de reais. A dívida do clube é uma coisa, o Corinthians pegou o Duílio pegou em 950 milhões de reais no primeiro ano, depois caiu para 912 milhões no segundo ano e agora está em 910 milhões no terceiro ano. Isso a dívida do clube. A dívida da Arena é de 600 milhões de reais. A dívida da Arena eu já expliquei aqui algumas vezes, né? O Corinthians, deixa eu mostrar a Arena Corinthians novamente para explicar essa questão da dívida da Arena. O Corinthians deve a Caixa Econômica Federal algo em torno de 600 milhões de reais, 400 milhões de reais serão pagos pela Neoquímica, né, pelo nome do estádio, pelos naming rights, o Corinthians vendeu os naming rights para a Neoquímica, e os outros 200 milhões de reais estão financiados pelo Corinthians, e parte desse financiamento já foi pago pelo Corinthians no mês de março. Então o Corinthians já pagou, para quem dizia que o Corinthians não vai pagar a Arena, o Corinthians já pagou a Arena agora no mês de março. Então tem muita gente que fala besteira. E essa matéria aqui do Meu Timão, a matéria do Rodrigo Vessoni, é muito interessante, que é o seguinte, a manchete é o seguinte, ó, Neoquímica Arena fecha 2022 com receita bruta de quase 150 milhões de reais, ou seja, deu lucro, isso foi a receita bruta, né? No documento que o portal Meu Timão teve acesso e que foi enviado pelo Departamento Financeiro ao Conselho Fiscal, né? O estádio corintiano teve uma receita bruta de quase 150 milhões de reais. Essa soma se dá por mais de 21 milhões de reais de patrocínios, isso da Arena, tá? Eu tô falando da Arena, tô falando da Neoquímica Arena. Mais de 94 milhões e de arrecadação dos jogos, ou seja, da bilheteria, mais de 7 milhões e meio de marcas e outras, enfim, outras arrecadações, e mais de 24 milhões de reais de explorações
comerciais. Agora a questão da arena. O Corinthians tem uma manutenção, a Neoquímica Arena tem uma manutenção muito cara, né? Uma manutenção muito alta. Quase 5 milhões de reais, 4 milhões e 700 mil reais com o pessoal, com os funcionários da arena. 37 milhões, mais de 37 milhões de reais com despesas gerais e administrativas. Mais de 33 milhões de reais com outras despesas dos jogos. E mais de 1 milhão e 700 mil reais questão de serviços. Mas aí, fazendo toda essa conta, o Corinthians ainda termina no azul, né? A equação receita versus despesas trouxe um resultado líquido positivo para a Neoquímica Arena de mais de 41 milhões de reais. Então, na última temporada, o Corinthians teve mais de 41 milhões de reais de lucro com a Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena é uma potência financeira, né? A Neoquímica Arena é uma potência financeira. É por isso que o Corinthians está tentando uma outra maneira de viabilizar o pagamento com a Caixa Econômica Federal, que não seja entregando a bilheteria ou parte da bilheteria para a Caixa Econômica Federal. Hoje o Corinthians, ele faz uma estimativa de pelo menos 100 milhões de reais da bilheteria para colocar para a Caixa Econômica Federal para fazer o pagamento. O Corinthians está tentando fazer de outra maneira, tentando fazer uma engenharia financeira para pagar a dívida do Arena, a dívida da Arena de outra maneira. Então, a Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, hoje é uma potência. Quero falar da maratona de jogos que o Corinthians vai fazer nesse mês de abril e vai ter a Arena, a Neoquímica Arena em Itaquera como grande arma, porque em Itaquera o Corinthians tem uma força muito grande, né? O Corinthians vai ter 7 jogos no mês de abril, 7 jogos no mês de abril, olha o calendário aí do Corinthians, são 7 jogos envolvendo 3 competições diferentes, 2 jogos pela Libertadores, 2 jogos pela Copa do Brasil e 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Vamos aos jogos, a gente já detalha para vocês, ainda tem algumas datas em relação a Campeonato Brasileiro que precisam ser melhor definidas pela CBF, questão de datas e horários, mas a princípio, na próxima quinta-feira, o Corinthians viaja na próxima semana para o Uruguai. O Corinthians vai jogar em Montevidéu contra o Liverpool do Uruguai. No dia 6 de abril, às 7 da noite, na próxima quinta-feira. O Corinthians joga em Belém do Pará, no norte do país, no dia 12 de abril. Ainda essa data tem que ser confirmada pela Copa do Brasil, tá? Tem que ser confirmada essa data, mas deve ser no dia 12 de abril, uma quarta-feira, provavelmente, esse jogo contra o Remo pela Copa do Brasil. No dia 16 de abril, estreia do Corinthians, ou no 16 ou no dia 15. Vai ser no final de semana do dia 15 e 16, estreia do Corinthians do Campeonato Brasileiro. O Coringão pega o Cruzeiro nesse final de semana do dia 16 de abril. No dia 19 de abril, o segundo jogo pela Libertadores. O Corinthians recebe na Neoquímica Arena, 19 de abril, às 9h30 da noite, os Argentinos Júniors pela Libertadores da América. Pelo Campeonato Brasileiro, dia 22 de abril, o Corinthians sai em Goiânia para enfrentar a equipe do Goiás. Não sei exatamente se no estádio da Serrinha ou no Serra Dourada, mas enfim, o Corinthians vai jogar contra o Goiás no dia 22 de abril, ainda em data a ser confirmada. No dia 26 de abril, também em data a ser confirmada, na verdade, o Corinthians vai receber a equipe do Remo, aí volta o jogo da volta pela Copa do Brasil, jogo contra o Remo na Neoquímica Arena. E no dia 29 de abril, terminando o mês de abril, o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Então veja você, meus amigos, que depois de quase um mês sem atividades, o Corinthians terá muitas atividades, terá uma maratona, ufa, eu cansei só de falar, mas não vai poder o Corinthians reclamar do cansaço, hein? Tá proibido de reclamar do cansaço, porque ficou quase um mês parado. E ficou quase um mês parado porque foi eliminado no Campeonato Paulista para a equipe do Ituano. Então agora o mínimo que o Corinthians tem que fazer é enfrentar
de cabeça erguida essas 3 competições e agradecer que tem essas 3 competições para disputar Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Por exemplo, você que nos escreve, participa conosco, o Emerson Casagrande. Bom dia, Cereto, bom dia, boa tarde, boa noite. Tomara que essas joias da base não sejam vendidas de sopetão, como eles sempre fazem, e que tenham mais oportunidades no time principal, pois o Corinthians não precisa de jogadores de peso, e sim de jogadores de garra e bons de bola, como eles já mostraram ser. Obrigado, Emerson Casagrande, obrigado pela tua participação aqui no canal. O próximo comentário, quem é que participa? O Rafael Freitas. Para pagar a dívida, é importante aumentar a receita, porém se está gastando muito. É preciso ver os gastos e onde pode reduzir para que possa pagar as dívidas. O José Ulisses, essa escalação... eu vou botar a escalação depois. Só é ruim porque o Maicon não tem se soltado muito ainda e o Juliano mostrou que tem jogado melhor como coadjuvante do meio do que como principal homem. O próximo comentário, quem é que participa conosco? José Ulisses, eu acabei de ler, vamos para o próximo comentário. O Corinthians precisa liberar os garotos, acabei de ler. Eduardo Queiroz, o Jaqueline. Oi, boa noite, Cereto, gosto muito do seu trabalho, sempre que tenho tempo assisto os seus vídeos, mas vamos falar de Corinthians, Cereto. Na sua opinião, você acha que vai chegar jogadores para disputar Libertadores? Espero que sim, vai Corinthians. Eu acho que não vai chegar em ninguém, viu, Jaqueline? Tô achando que o negócio tá feio. Eduardo Queiroz, Cereto, Corinthians precisa contratar 2 laterais, pois Fagner e Fábio Santos estão ficando lentos. Também acho que o Corinthians precisa se cuidar nas laterais. E o próximo comentário, sou administrador e contador, o Carlos Wagner. Para mim existe alguma maquiagem nesse balanço do Corinthians, porque a conta não fecha. O faturamento aumentou em mais de 200 mil reais e a dívida diminuiu minimamente. O próximo comentário é o seu. Deixa eu mostrar a possível escalação do Corinthians para o primeiro jogo. Na verdade, é uma provável escalação do Corinthians, né? Porque foi essa escalação que ele botou no último jogo, com 3 volantes. Rony, no último jogo treino contra o Curitiba. Rony, Fausto Vera, Maicon e o Juliano. O Renato Augusto ainda não se sabe se vai começar entre os titulares. Roger Guedes e o Yuri Alberto. Essa provável escalação, e na defesa, Cássio, Fagner, Gil, Caetano e o Fábio Santos, mas tem ainda quase uma semana para o Corinthians jogar contra a equipe do Liverpool do Uruguai. Faça sua inscrição aqui no canal do Cereto. Não deixe de fazer a sua inscrição, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, o teu like, a tua participação aqui é muito importante para você, para a gente, deixe o seu comentário também, eu leio todos os comentários, participe pelas redes sociais, @CardosCereto no Instagram, @CardosCereto no Twitter, Cardos.Cereto no Kawaii e Cardos.Cereto no TikTok. E agora você sabe... Acabou a brincadeira! Continue no canal! Tchau!